Boa tarde aos ouvintes da BR Brasil, boa tarde aos ouvintes do podcast Brasília. Hoje, nessa tarde, nós temos um convidado especial, que com muito custo a gente conseguiu uma agendinha, porque esse homem está andando o Brasil inteira. Se chama Tabanês. Boa tarde, Tabanês. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e aos nossos amigos que vão nos acompanhar no podcast. É um prazer imenso estar aqui. E deu aqui uma divergência de agenda, mas nós conseguimos fechar e, graças a Deus, eu estou aqui hoje para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. E aí a conversa você escolhe. Vai ser um prazer esse bate-papo aqui com você. Primeiro de tudo, aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo, quem é Carlos Alberto Tabanês? Carlos Alberto Rodrigues Tabanês, mais conhecido como Tabanês. Esse nome começou, Tabanês, o sobrenome Tabanês, começou no colégio, que o professor chamava Tabanês, e aí ficou Tabanês como aluno, como professor de química, como agente de proteção da criança e do adolescente, como policial civil, como empresário e na política também como Tabanês. Mas Tabanês, minha família veio em 1957 para Brasília, para a construção de Brasília. Metade da família veio do Rio, metade veio de Minas. E aí vieram meus avós, meus pais se encontraram em Brasília, casaram, e em 1970 nasce Tabanês. Nasci em Brasília, morei um pouco tempo na Asa Sul. Depois disso, eu fui para o Guará, onde fiquei mais de 33 anos no Guará. Então sua cidade natal, a sua terra aqui, seu bairro, Brasília, é o Guará. É o Guará. E dos meus avós, da parte de mãe, era na Velha Cap. Você sabe o que era a Velha Cap? Sim. Hoje é conhecida como Candangolândia. Bacana. Meu avô era o chefe da marcenaria da Bela Cap na época, que fazia praticamente todos os móveis do governo. Bacana, tá bom. E aí eu fiquei muito tempo lá na Velha Cap, porque meus pais trabalhavam, e naquela fase que ainda não estava no colégio, minha mãe todo dia minha mãe e meu pai me pegavam, levavam lá para a Velha Cap, eu passava o dia todo lá na Velha Cap, com meus avós, e no final do dia minha mãe passava, quando saía do serviço, passava e me buscava. Até que chegou um tempo, com 6, 7 anos, resolveram vender o apartamento lá na 402 Sul e fomos morar no Guará. E aí compramos 2 casas e meus avós foram para lá. E minha tia, que já era casada, foi morar lá, continuou na Velha Cap. E hoje está na Candangolândia e está até hoje no mesmo local. Bacana. E você hoje mora no Guará? Eu morei no Guará, na 28 do Guará, por 33 anos. Hoje eu moro no Parkway. Morei 10 anos na Arniqueira e agora estou no Parkway. Bacana. Tabanês, então, acho que você é muito grato a Brasília. Brasília te deu uma profissão, Brasília está te botando aí no cenário político. Na realidade, Brasília é tudo, né? Não tem como fugir. Minha família veio para a construção de Brasília. Então, eu vi o tanto que meu avô, meu pai, meus familiares amam a cidade. E aí, esse amor passa de pai para filho, não tem como não amar Brasília. Tanto que é uma coisa engraçada. Eu já rodei vários países, trabalhando, fazendo curso, ou muitas vezes em viagem, vários estados, mas passa uma semana, você fica agoniado para voltar para Brasília. Igual Brasília não tem lugar. Sério? Engraçado, a gente não consegue se desvincular, né? Pode morar em qualquer lugar do mundo, mas a nossa cidade... A gente vai para a praia, aquela praia linda, maravilhosa, é lindo, maravilhoso, 5 dias. Sexta, você já começa a ficar com saudade de Brasília. Oitavo, você já está agoniado doido para vir voltar. embora. Desse modelo. Mas, Tabanês, além desse cenário que você hoje está se despontando como candidato, pré-candidato a deputado distrital, você também tem um bom legado como empresário. Você emprega muitas pessoas. Na realidade, o que aconteceu? Eu comecei como professor de Química. Eu fui professor de Química há 10 anos, onde eu tive a oportunidade de conhecer a parte da educação em vários colégios públicos e privados. Então, eu tive a oportunidade de dar aula no Compacto, no Projeção, no JK, no La Salle, no Alvorada, no AD1, no Centro de Ensino 6, até em Formosa, na Arquidiocese de Formosa, que era chamado Colégio do Planalto, eu ministrei aula, certo? Então, eu tive uma experiência boa, tanto na escola pública como na privada. E aí, depois, o que aconteceu? Eu resolvi fazer concurso para a polícia, tá? E passei na Polícia Civil, fiquei alguns meses na 4ª Delegacia de Polícia, porque na época eu morava no Guará. De lá eu fui para a Delegacia de Roubos e Furtos.
Na delegacia de roubos e furtos, eu fui para a divisão de operações especiais, onde eu fiquei mais de 15 anos na divisão de operações especiais e onde me deu uma experiência muito maior ainda. Por quê? Porque eu consegui, pela DOE, rodar em todos os buracos que tem do Distrito Federal em torno e alguns outros estados. Nossa. Então, graças a Deus, lá me deu uma experiência muito, muito boa na área de segurança. E, comumente, também, na época que eu era professor, eu entrei na Vara da Infância e Juventude. Lembra o juizado menor? Sim, juizado. Já fugiu muito o juizado que naquela era época? não, que era lá no 700 e poucos É. norte, no final O das pessoal, norte. mais ou menos da nossa O CAGE, é, antigo não, CAGE. Não, tem o CAGE. O CAGE não, o CAGE é sócio-educativo. É. O nosso era da Vara da Infância, Juventude, o juizado menor mesmo, que eram os comissários de menor, Ah, sim. que iam nas festas. Com aqueles vestiam- coletes. aquilo mesmo. Lá eu estou 33 anos já. Nossa, bacana. Sou voluntário lá, eu e minha esposa, fazemos serviço voluntariado lá. Lá minha matrícula é 21, só para você ter ideia. Nossa, então você foi pioneiro Foi no juizado. muito tempo. Antes de eu entrar na polícia, eu já estava na Vara da Infância e entrei para a polícia, continuei fazendo o trabalho da polícia, mas o voluntariado eu não larguei. E aí nasceu a vontade de ser empresário? E aí, na realidade, não nasceu, não. Foi o seguinte, quando faltou uns 5 anos para aposentar, eu estava perguntando para minha esposa, vou fazer o que da vida depois que aposentar? A gente aposenta, muitas vezes, fica sem outra ocupação, sem o que fazer. Fica ocioso, aí, né? Fica ocioso, dá depressão, ou vai para a bar querer ficar bebendo o tempo todo, jogando. Em resumo, eu não consigo fazer isso. E aí nós pensamos, o que fazer daqui a alguns anos, quando estou aposentando? E aí nós conversamos com ela, nós montamos uma empresa de treinamento. E aí a empresa de treinamento foi para a empresa de terceirização, empresa de vigilante, clube de tiro, e hoje nós estamos fixados no mercado. Bacana, Tabanês. E com sucesso. Agora, falando aqui um pouquinho da sua passagem pela Câmara Legislativa, eu quero te parabenizar. Em tão pouco tempo, você fez 48 PL. O que acontece? Eu sou hiperativo um pouquinho, tá? Então, o que acontece? Tudo que eu faço, eu tenho que fazer com intensidade. Então, e aquela coisa, eu tenho 18 dias. Na realidade, era para ser 20. Em 20 dias, se você vai lá, ou você vai para fazer, mostrar a diferença, ou não vai. E quando me falaram sobre a possibilidade, antes de eu assumir lá, falaram assim, tem uma possibilidade de você assumir a Câmara por alguns dias. Você quer? Ainda falaram assim, você quer ter o gostinho? Aí eu fui perguntar para várias pessoas. E aí, o que você acha? Vale a pena assumir? Não vale a pena assumir? Uns falaram, não vai assumir, que você vai se queimar. Outros, não vai, você está querendo assumir por quê? Só para receber o salário? Ou para tampar buraco. Ou tampar buraco, ou para isso. Várias pessoas. Ninguém foi lá e falou assim, não, vai, que para você mostrar o que você pode fazer. E aí a resposta foi simples. 18 dias corridos. Foram 12 dias úteis e 6, incluindo sábado e domingo, total 18. Foram 48 projetos de leis, foram 21 indicações ao governador, foram 3 pedidos de moções, foram 7 noites nos hospitais públicos do DF para confirmar, olhar, correr atrás, para saber se tinha médico trabalhando, se tinha médico que tinha assinado e não estava trabalhando, se a escala estava completa, se não estava, se os enfermeiros estavam trabalhando, se os auxiliares estavam trabalhando. Então, nesses 18 dias, eu fiz tudo isso. E o que você tirou desses 18 dias como experiência e como legado? Olha só, quando você quer trabalhar, você consegue fazer. É só querer. É só querer e ter uma equipe boa. Porque, graças a Deus, eu tive uma pessoa lá, 2 ou 3 no gabinete, que não era meu, que me deram muito apoio. E tudo que eu pedia, os caras, era pau para toda obra. Era literalmente incansável. Não é à toa que no DF tudo, ele chama a nossa equipe dos incansáveis. Porque a hora que ligava, ele preparava, ele corria e fazia, e a gente conseguiu fazer 48 projetos de leis. E esses projetos você deixou para prosseguir? Você está acompanhando? A gente acompanha, mas quando você está fora é muito difícil. Entendeu? Mas a gente vai acompanhando. Alguns vão ser arquivados, porque quando você não está lá, você sabe muito bem que tem vários interesses. Sim. E arquivou, não tem problema. Quando eu vou retornar em 2023, eu ponho ele de fora de novo e vou brigar de novo para fazer. Agora, o que também me chamou muita atenção, Tabanês, porque a gente tem 24 deputados distritais, a gente passou por uma pandemia, a gente passou momentos de lockdown e tudo. Você, em 19 dias, talvez você fez o que
deputados nunca fizeram, de ir diretamente a um hospital e ver na ponta qual é a necessidade ali do cidadão, de uma fila, de um remédio, de uma consulta. Mas é aquela coisa, cada um age da forma que tem que agir, o que Sim, acha que é certo. Eu ajo desse jeito. Outros não agem, a gente tem que respeitar a limitação de cada um. sim, Então, futuramente, o que eu posso falar? A população que vai saber o que eles querem para o DF, para que um DF seja melhor. Na sim. realidade, não é a gente que escolhe o eleitor. Não é É, a gente que escolhe quem vai votar na gente. São as pessoas que escolhem quem eles querem apoiar. Eu não posso chegar para você agora, botar uma arma no teu pescoço, uma faca no pescoço, falar assim, você vai votar em mim, você vai me apoiar. Não, é você que tem que ter simpatia, ver quem é a pessoa, quem falar realmente. assim, essa eu quero apoiar, ou esse eu não quero. Porque hoje, com as redes sociais, a gente só apoia picareta, bandido e safado, desculpa, se quiser. Porque as redes sociais hoje contêm tudo. E a informação está A informação ali. está solta, Tá solta. aberta. Hoje, você entra no Face, você entra no Instagram, você consegue saber se a pessoa, 2018, trabalhou, assim, 6 meses de 2018 trabalhou, depois parou tudo e está retornando agora. Você tem como saber o histórico da pessoa. Você tem Verdade. como ver o que ela fez durante esse tempo todo. Que ela fez? Quem ela fez, o que ela fez. Porque vários, quando perderam, sumiram, trocaram o telefone, sumiram da cidade, agora estão voltando, estão aparecendo de novo, estão botando as caras. É. E tem aquelas pessoas que terminaram, passaram uma semana e continuaram a fazer o trabalho contínuo e correndo atrás até hoje. Então, isso, a rede social é muito boa para isso, que ela mostra quem é. Outro dia eu fui numa reunião, aí a moça falou para mim assim, não, é engraçado, só estou te vendo agora, nunca te vi nada. Eu falei, então a senhora está mentindo, ou a senhora está desinformada. Entra na minha rede social aqui, Tabanês DF, e veja tudo que eu fiz nesse período todo, para depois a senhora falar alguma coisa. Aí o pessoal fala que eu sou grosso. Entendeu? Mas aí você. Não, quando a gente é direto e sincero, a gente tem a fama de grosso, né? Mas Porque eu tenho uma raiva, sabe do que é? Daquela pessoa que bate nas tuas costas, que fala tudo que você quer ouvir. Quando você vira as costas, é tudo o contrário. Não é nada o que ela falou, não faz nada daquilo. E eu falo para toda a minha equipe, eu prefiro um não verdadeiro que um sim falso. Porque o não verdadeiro, ele acaba com a tua vida. O sim falso te abre novas portas e novas procuras de conquista. verdade. Mas, Tabanês, você, como pré-candidato, você hoje está no qual partido? MDB. Nominata pesada, hein? Pesada, mas como nada na minha vida foi fácil, Aí eu você. sempre tive que brigar e correr atrás das coisas que eu quero, é um desafio. E a gente vai saber em dia 3, dia 2, né? No final do dia 2, se o desafio foi vencido ou não. E você pretende fazer muito mais do que você fez em 19 dias? Você quer continuar nesse sistema, indo fiscalizar, indo na ponta, saber o que o cidadão precisa, ouvindo a população? Eu vou até brincar um pouquinho. Se em 18 dias eu fiz o que eu fiz, imagina em 4 anos. É. Isso é que eu estou aqui pensando. Em 4 anos você imagina vai ser o 4 anos. furacão da Câmara. Que me segurem. Que te segurem. Olha aí, ouvinte, segure aí, Tabanês, ele está vindo. Mas, Tabanês, muito bacana você ter se colocado no lugar do eleitor, no lugar do cidadão, de ter pegado um ônibus, que eu vi que você pegou um ônibus de Planaltina, a rodoviária, para saber o que a população realmente precisa ali no transporte público. Na realidade, o que aconteceu? Eu estava numa rádio, de manhã cedo, 6 horas da manhã, falando sobre segurança pública. Aliás, desculpa, não foi 6 horas da manhã, não. Eu estava numa entrevista, que me convidaram para uma entrevista numa rádio, e aí o jornalista chegou e falou assim, topa um desafio? Eu já falei, o desafio é bom, né? Topo, qual é? Vamos ver o que você me fala sobre o transporte público no Distrito Federal. E aí eu topei esse desafio. Então, um dia eu fui para Planaltina, cheguei lá às 6h30 da manhã para conversar com a população, tá certo? Ver os principais problemas da população, o que eles reclamam, e não só o que reclamam. Reclamar é muito fácil. Eu perguntei para eles diferente. O que você acha que deveria ser feito para melhorar o teu transporte? Aí isso foi um dia. Aí o outro dia, isso foi numa semana. Na outra semana eu fui para o terminal do CTO, que é o inverso de lá. Fui para lá, a mesma coisa. Cheguei umas 6h30,
que é o horário de pico. Conversei com várias pessoas, entrevistei várias pessoas. Alguns reclamaram, outros falaram mais ou menos. E também perguntei para todos eles, o que você sugere para melhorar o transporte aqui da tua região? Aí, na outra semana, eu fui para o Gama. Aí já fiz um Nossa. negócio. Aí fui para o Gama, batemos um papo também com a população, chegamos lá, o terminal estava em obra, o terminal virou umas paradas de ônibus em volta, batemos um papo com algumas outras pessoas que vêm do Goiás, que fazem uma baldeação Pega o no Gama, BRT. do Gama, pegar o BRT para o BRP, colocar. Conversamos com várias pessoas, fizemos tipo uma entrevista, perguntamos a mesma pergunta, foi para todos eles. O que você acha que deveria melhorar para fazer com que o transporte público no DF melhore um pouco mais? E aí, nessa semana agora, eu estive em Braslândia. Foi ontem? Foi anteontem, eu estive em Braslândia. Ou foi ontem? Hoje é sexta, quinta-feira. Quinta-feira eu estive em Braslândia. Em Braslândia eu fui nos 2 terminais. Eu fui no terminal da Veredinha, que é em Braslândia, conversei com o pessoal, não peguei o ônibus. Aí fui no terminal do centro mesmo de Braslândia. Conversei com o pessoal todo lá. Também conversei com o pessoal que vem do condomínio Ouro Verde, de outros lugares. E a pergunta é sempre a mesma. O que você acha que deveria melhorar no transporte urbano e o que você sugere? Porque uma coisa é muito fácil a gente só reclamar. Reclama. Mas dá uma a sugestão. gente tem que dar uma sugestão. A gente tem que colocar alguma coisa. E todos esses ônibus, aí peguei também o ônibus indo para W3 Sul, lá de Braslândia. Depois eu desci no meio mais à frente. E aí depois eu fui fazer outras atividades que a gente tem. Então eu rodei praticamente todo o DF. E aí o que falam? A reclamação. Você tem ideia do que é a maior reclamação que você tem? É isso que eu ia te perguntar agora. Qual é a voz do povo do transporte público? Aí eu vou fazer. Vocês ouvintes, você sabe qual é a maior reclamação dos nossos ouvintes sobre qual o maior problema do transporte hoje no DF? Qual é o problema? Engraçado, ninguém me reclamou de preço de passagem. Um outro que falou assim, é caro. Ninguém me reclamou de preço. Ninguém me reclamou de limpeza dos ônibus, exceto em Braslândia. Mas não reclamaram da limpeza, me reclamaram que eles lavam o ônibus e não enxugam o ônibus, e muitas vezes, quando você chega, você tem que secar, ou você senta e se molha todo. Mas está lavado. Ninguém me reclamou do ônibus quebrar ou não, pelo menos agora. Me reclamaram uma coisa simples, que eu acho que se o governador puder ajudar, intervir nesse fato, já vai melhorar muito a vida dos nossos usuários do transporte público. É que nos horários de pico, que aumente a quantidade de linhas. Então, naquele horário de 6 horas, 5 horas da manhã, em alguns lugares, às 8 horas, que nesse horário a quantidade de ônibus seja maior. E no retorno, de 5 às 7 da noite, também, 7 e meia ou 8 horas, que esse horário, a quantidade de ônibus retorne. Porque grande parte reclamou que nesses horários maiores é uma superlotação, são poucos ônibus, demora muito passar o ônibus. Com a taxa de transmissão ainda alta, né? Então, o que acontece? Se ele conseguir só aumentar a quantidade de fluxo de ônibus de manhã cedo e no final da tarde, já vai amenizar muito a situação. Porque tem gente que demora 40 minutos para pegar um ônibus. Nossa. E você vai levar essa sugestão ao governador? Vamos fazer a sugestão. Ontem eu fiz uma sugestão para o governador, que a gente está rodando todo o Distrito Federal. E uma reclamação que todo mundo me fez, não é reclamação, um pedido, é que o Horizão, que é a alimentação mais barata, que ela funciona no domingo. Porque o Horizão funciona de segunda a sábado. Até 1h30 da tarde, né? É o horário do almoço. E aí eu lhe falo, a população almoça domingo? Come domingo? Sim. Ou domingo é dia de jejum? Até brincando aqui. Então, ontem eu dei entrada no requerimento, lá no Buriti, solicitando ao nosso governador a possibilidade de viabilizar que os domingos também abra o Horizão até 1 hora da tarde, 1h30, que seja no horário que ele achar mais conveniente, que pelo menos dê uma alimentação, porque tem muitas famílias, muitas pessoas, que aquela alimentação do Horizão de é a única por dia. É a única do dia. É verdade. Então, como a gente tem de segunda a sábado... Uma boa sugestão aí, hein, governador? Como a gente tem de segunda a sábado, eu fiz ontem, já protocolei o pedido lá no Buriti, solicitando que ele abra o Horizão para mais um dia.
Bacana. É, porque eu fiz algumas solicitações para o governador nesse período, como eu estava quando deputado. E vou falar, algumas eu tive a felicidade de dar certo. Uma foi a situação que eu pedia, quando a gente está como deputado, você faz um documento chamado indicação ao governador, que é como Sim, fazer um pedido. sim. Essa indicação eu fiz para quê? Todos os policiais militares e bombeiros pudessem participar do plano de saúde do GDF, que é o INAS. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, essa aceitação, essa indicação foi acatada. Eu vi que o Inas agora vai Os cobrir. policiais, não só para os policiais militares, mas como os policiais, desculpa, não só os policiais militares, como os bombeiros e também para todos os servidores do GDF. Sim, Ele e os expandiu pra tudo, aposentados também. Então, eu vou falar, desses 18 dias, só esse pedido já valeu meus 18 dias lá. Nossa, hoje um plano de saúde é bem-vindo, né? Então, o que acontece? Só esse pedido dos 18 dias que eu tive lá, que ele acatou essa indicação, que ele gostou da indicação e botou à frente, pô, já foi uma mão na roda. Sim. Já valeu meus 18 dias. Outra indicação é sobre o SGV, é o Serviço Voluntariado do Bombeiro da Polícia Militar, que hoje eles pagam um imposto sobre isso. E eu fiz o pedido porque a Polícia Civil tenha o voluntariado e não é descontado do imposto de renda, porque não é gratificação, é indenização. Eu pedi porque para a Polícia Militar e o Bombeiro tivesse o mesmo tratamento isonômico, para que eles não tivessem mais o desconto do imposto de renda sobre o voluntariado, que é onde ele está de folga, que ele teria que estar com a família, ele está lá. Foi acatado, mandou-se para frente para a gente tentar retirar isso. Então, foi 2 pedidos para a Polícia Militar que, para mim, nossa, valeu muito. já me rendeu muito isso. Bacana. E outros pedidos que eu fiz também para os aposentados, os reformados da Polícia Militar, que ainda estão em condições, que possam retornar para a ativa, mas para o serviço burocrático. Sim, para os 190, né? Como tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, que eu estou tentando esperar para ver se isso vai dar certo. Tabanês, eu estou impressionado. Você é TDAH, né? Mas, assim... E o que você tirou de experiência indo aos hospitais? O que você ouviu da população? Olha só, eu vou falar o que eu vi. Eu queria ter a saúde do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Uma categoria que tem que ser valorizada e parabenizada. Eu queria ter essa saúde que eles têm. Sabe por quê? Eu fui em 7 hospitais, entre hospitais e UPA. Em todos os hospitais que eu fui, não tinha um enfermeiro e não tinha um técnico de enfermagem ou faltando, ou atrasado, ou de atestado médico. Mas, infelizmente, nos hospitais, tinha 3 médicos escalados, um faltou, um de atestado e outro trabalhando, e esse trabalhando sobrecarregado. Lógico, só esse que está trabalhando sobrecarregado, mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar numa estafa, ou física ou mental. E aí vai deixar a nossa população cada vez pior. Uma situação mais pior. Então, eu falo o seguinte, nós temos que dar um atendimento, um carinho especial muito também aos enfermeiros, porque hoje eu vou falar um negócio, enfermeiro e técnico, ou saúde de ferro, porque em 7 eu não vi um caso assim. Trabalham demais. Muito. Eu vi que também na rede pública estava faltando muito pediatra, né? Está faltando muito médico. Muito médico. E aí, engraçado uma coisa, você vai no Goiás, todo início de ano você faz o processo de seleção de médico, que é contratação de médico tipo CLT. Aqui no DF não dá para fazer isso. Por que não? Não sei. O Ministério Público não deve deixar, ou deve ter alguma coisa. Porque se todo início de ano a Fundação, a Secretaria de Saúde, conseguisse contratar por CLT, processo seletivo, esses profissionais, nós teríamos profissionais o ano todo. Eu pensei que com o IGES isso fosse facilitar mas eu estou achando essa que teve contratação. algum probleminha. Eu não vou te falar ao certo, porque eu não sei de cabeça certo o que aconteceu. Mas isso não aconteceu ainda. Então, uma sugestão, vamos bater para que todo início de ano se abra processo seletivo de contratação de médico, de bioquímico, de farmacêutico, de enfermeiro, para complementar, porque a população não pode ficar do jeito que está. Porque é uma vergonha, hoje, uma pessoa ficar 12 horas, 16 horas, 24 horas para ter um atendimento. É difícil. E quem está com dor e está doente, ele precisa do atendimento. É muito ruim. Você com uma dorzinha de barriga, você já está agoniado, então imagina uma pessoa com uma situação maior. Então a gente tem que fazer alguns artifícios que aí o nosso governador vai ter que estudar legalmente. Ele é uma pessoa
certa para falar sobre legislação, para que a gente possa fazer os processos seletivos ainda este ano. Tá certo? Além dos concursos públicos que se tem para cada uma das categorias. Eu vi muita necessidade também que as pessoas, o pós-Covid, precisavam de fonoaudiólogo, fisioterapia, e a necessidade desse profissional dentro da rede pública é muito grande. Você vê que as pessoas ainda têm essa sequela de quem pegou Covid, ficou internado, teve UTI e tudo. Engraçado, eu não peguei Covid, não. Nem eu, Não graças peguei, não. a Deus. Eu peguei 2 dengue seguidas. Nossa! Peguei. A primeira até que eu dei uma baqueada, mas a segunda foi tranquilo. Eu nem sentia. Eu só descobri que eu estava com dengue quando eu vi as manchas. Mas eu também vou parabenizar a cidade de Brasília, porque nós tivemos acesso à vacina rápido. Nós já estamos aí na 4ª dose, o governo chamando todo mundo para tomar sua 4ª. Brasília chegou vacina para todos e muitos lugares não teve o acesso tão rápido como nós tivemos. O trabalho, o problema que muitas vezes eu acho que no governo ele não está conseguindo mostrar o tanto que ele está trabalhando. Acho que o problema maior do governo ibanez é que ele está fazendo muito e a população não está visualizando o tanto que ele faz. Porque o que nós temos de obras sendo feitas em todo o Distrito Federal é uma coisa imensa. Nós tivemos obras, acho que aumento de UPAs. Inclusive, a minha cidade aqui, Vicente Pires, ganhou uma UPA. Obrigada. E muitas vezes aí o cara fala assim, tem UPA, mas não tem médico. Mas o processo é uma... Para ter uma UPA, o processo é lento. A gente conseguiu o principal, a estrutura física. Sim. Agora nós temos os equipamentos. E agora a contratação. Já isso vai se acertar. Mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque uma coisa depende da outra. E tem os parâmetros da lei, tem a lei orçamentária, Tudo tem vários fatores que influenciam. E muitas vezes, quando você deixa de pagar um imposto, ou você paga um imposto pela metade, ou você sonega, esse imposto ele influencia indiretamente na contratação de mão de obra, porque você sabe que você tem a lei da responsabilidade fiscal. Sim. Então, tudo isso é uma coisa puxando a outra. E muitas vezes a gente que estava de fora, como eu estava de fora, eu não conseguia entender isso. E eu achava tudo era problema do ibanez. Tudo é problema do ibanez. Eu só comecei a entender a hora que você começa a entrar dentro do problema. Quando você está lá no sistema, você vê que não é tão entender. fácil. Agora, todos os governadores que passaram esses últimos 2 anos com a Covid, eles também são heróis, porque entrar no mandato, menos de um ano, já pegar uma pandemia, não é para qualquer um. E o problema não era só pandemia. Era uma pandemia onde que ninguém conhecia formas de tratamento. O que fazer. O que fazer. Então, foi muito acerto e erro. Foi. Você viu que o presidente ele foi exaclado. Tacaram como que eu posso falar? Não posso falar não, mas posso falar. O foda-se nele por causa da vermectina. Sim. E depois de alguns anos depois, agora se tem estudo falando que quem tomou Ivermectina reduziu a quantidade de mortalidade. Sim, e o Bolsonaro, ele fez a vacina chegar, mas ele queria a vacina ter certeza dela. Mas é aquela coisa, nós temos sempre 2 grupos, um que faz, um que não faz, nunca fez e quer meter o pau em quem faz. É verdade. Então, é a mesma coisa, sempre vai ter alguém tentando falar mal de mim. Sempre vai ter alguém tentando falar mal do podcast Brasília. Sempre vai ter Você não consegue agradar todo mundo. E quando você vê que teu podcast está crescendo, vai ter alguém tentando, em vez de fazer o dele crescer, vai tentar derrubar o seu para que o dele continue do jeito que está. Ele não quer trabalhar. Ele quer atrapalhar quem está crescendo. É verdade, Tabanês. Isso é na sociedade. Infelizmente, é de poucos seres humanos. Mas poucos. esses seres humanos fazem com que a política vire uma política suja. É que vira uma guerra interna. É que as empresas, em vez dela tentar crescer, colocar coisa nova, elas querem derrubar a outra, para essa continuar crescendo. Você vê, não ter harmonia entre os poderes. Vou me reservar o direito de ficar calado, senão sabe o que vai acontecer? Já sai um mandado de busca, um mandado de prisão para mim, já sai uma tornozeleira, não, mas vamos mudar aqui o tópico, Tabalês. Mas aí você, como pré-candidato, eu quero saber se você vai continuar essa máquina. Eu sei que aqui hoje a gente ainda não pode pedir voto, mas eu quero te convidar para os demais debates, porque você vai estar em campanha e vai dizer para o que veio. Mas hoje, para quem está te ouvindo, o porquê da intenção de vir, o que você pretende ajudar a Brasília a somar na Câmara Legislativa? O que eu posso falar uma coisa? Eu fui professor, eu fui polícia, sou polícia, mas aposentado.
toda a vara da infância. Esse tempo todo foi enxugar gelo. E a hora que a gente pode melhorar um pouco, infelizmente, é com o poder da caneta. Sim. Entendeu? Tanto que eu consegui fazer alguns projetos de leis, que eu espero que seja aprovado em breve, que vai melhorar muito alguns fatos, principalmente da nossa juventude. Eu vou dar um exemplo do projeto de lei que eu fiz sobre o LARC. Você sabe o que é LARC? Não. LARC é o anticoncepcional de longa duração. Bacana. Hoje nós temos um problema muito grande da gravidez precoce Sim. ou gravidez indesejada. Que a adolescente, ou até a mulher mesmo, ela engravida sem estar esperando que seja engravidada. Foi um susto, ou foi um erro de uma camisinha, ou foi um erro Da pílula do dia seguinte. do dia seguinte, ou foi o erro de uma tabelinha que foi feita mal feita, ou não tomou o remédio corretamente. O LARC é um anticoncepcional que não é evasivo, é como se fosse um chip que vai te liberando hormônio por 6 meses. E aí você consegue fazer um planejamento familiar. E a família com planejamento familiar, ela rende para a sociedade muito mais. Sim. Porque quando você não tem um planejamento familiar, isso quem paga no futuro é a sociedade. Então eu consegui fazer esse projeto de lei, tá? Bacana. Que eu vi num local e a gente adaptou para a situação onde toda mulher e jovem que queira utilizar o LARC, a Fundação Hospitalar tem que aplicar o LARC nela. O LARC, que é esse anticoncepcional. Passou 6 meses, ela quer engravidar, ela tira, vai engravidar. Eu quero antes, ela tira, mas ela vai engravidar conscientemente, ela vai engravidar planejadamente. Porque uma mulher que engravida, por exemplo, que não está casada, muitas vezes, ou que está com um namorado, e ela engravida no susto, o que acontece? Muitas vezes o cara é picareta, dá o pé na bunda dela, deixa ela com a bomba toda. Tem muita mãe solteira aí que virou pai e mãe, né, da criança. Ela vai ter problema para conseguir emprego. É verdade. Ela vai ter problema onde deixar o seu filho para poder trabalhar. Então, isso gera um problema social muito maior. Então, esse é um exemplo de um projeto de lei para a gente tentar amenizar esse tipo de coisa. Para fazer um preventivo dentro dos postos de saúde. Eu não fiz a legislação para isso, que isso é obrigação esse preventivo. Eu fiz um para tentar programar e fazer o planejamento familiar. Bacana. Então, Vanês, agora em 2022, você pré-candidato, você tem muitas propostas boas, hein, aí para a população. Eu trabalho mais eu falo o seguinte, ninguém vai mudar, todo candidato fala o seguinte, se eleito for, vou melhorar a saúde, segurança e educação. Mas já notou que ninguém fala como? O outro fala assim, se eleito for, vou aumentar a quantidade de policiais na rua. Gente, aumentar a quantidade de policiais na rua não vai melhorar a segurança de ninguém. Vai dar uma falsa sensação de segurança. Por quê? Polícia está vindo, ladrão se esconde. Polícia passou, ladrão aparece. Então, nós temos que trabalhar na base. Qual é a base? Aí os professores falam assim, a base para a mudança é a educação da escola. Gente, a educação escolar não vai mudar nada. Porque, primeiro, quem dá educação não é a escola, quem dá educação é o pai. Verdade. Quem ensina seu filho é o pai. Se a gente começar a fortalecer a família para que ela dê os princípios básicos de cidadania, do direito ao próximo, dos deveres e obrigações, dos limites de cada uma, e essa criança começar a pegar isso no período dela, inicial de formação da personalidade dela e do caráter dela, eu vou preparar um cidadão melhor que ele não vai amanhã sair para furtar a casa de alguém. É verdade. Porque pobreza não quer dizer ser ladrão. Porque tem muita gente pobre que rala que nem um condenado para ter seu dinheiro honesto. Mas são dignos. É um trabalho digno. Pode viver numa situação mais apertada, mas não tem a coragem de roubar nada. Então, o berço que ela teve, foi aquela educação. Mas para que essa educação ocorra no berço, nós temos que ter uma família estruturada. Você não acha que faltou isso dentro das escolas? Porque estava tendo uma violência tão generalizada. Mas por que acontece isso? Porque hoje a família, o pai acha que quem educa seu filho é o professor. Primeiro. Quer terceirizar. Quer terceirizar o serviço de educação do filho. Porque em casa o pai não quer dar limite. O garoto chega, vê a televisão na hora que ele quer. Ele fica no celular o tempo que ele quer. Ele vai fazer tudo menos as atividades. Ele não tem horário para dormir, ele não tem horário para acordar, ele vê a televisão na hora que ele quer. É a geração Nutella, né? Quando chega numa escola, onde o professor fala, desliga o celular, presta atenção e começa a dar o limite, teoricamente, ele acha que o professor não tem o direito de fazer isso, já que ele não é feito em casa. E aí, muitas vezes, vai em agressão. É até difícil para o professor, né? Então aí o que acontece?
fica uma situação. Tanto que hoje tem uma briga feia entre escola civil-militar e escola tradicional. Alguns pais querem, não tem que ter. Gente, tem que ter a escola civil-militar e tem que ter a escola tradicional. Se você é pai, acha que isso aqui não é para o teu filho, coloque na outra. Se você é pai e acha que aquela situação no colégio tradicional não é o que você quer para o teu filho, não é o que você quer para o futuro do teu filho, coloque nessa outra. Mas uma tem que respeitar a outra. Sim. Agora, uma é o regime mais rígido, ou tem o regime mais largado. É verdade. E muitas vezes o futuro vai dizer quem vai ficar melhor de vida, vai ser o da escola pública militar ou da escola pública civil. Isso quem vai dizer vai ser o futuro. Quem vai estar melhor no mercado de trabalho, quem vai estar melhor estruturado, quem teve a formação do caráter mais corrigido. E é tão complicado, porque você vê que essa geração nova, essa geração que hoje tem 15, 16 anos, briga na porta da escola. Gente, eles são o futuro de Brasília. Então, Então, espere o futuro que nós vamos ter. então a gente tem que começar realmente a trabalhar essas bases familiares, educa seu filho, Mas aí, porque a violência ela gera violência. Porque, agora, falar sobre educação familiar. Vamos lá. Eu lhe falei das características que a família tem que ter, concorda? Sim. Mas olha só, uma família onde o pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão mais velho está desempregado, todo mundo está desempregado. Qual é a característica dessa família? É uma família em crise, é uma família com uma baixa estima, é uma família desorganizada, com vulnerabilidade altíssima, família né? vulnerável, tá certo? Você acha que uma família com todas essas características vai conseguir dar os princípios básicos de moralidade, civilidade, que eu falei? Não vai. Essa criança vai sair da casa e vai para uma escola para aprender a formação técnica, educacional e profissional? Ou ele vai para a rua conseguir dinheiro? Ele vai para a rua conseguir dinheiro. Ele vai procurar o meio mais fácil. Não é o meio mais fácil. Como é que ele vai estudar se ele não tem nem onde comer, nem onde morar? Ele vai ter que tentar primeiro sobreviver. Arrumar E aí trabalho, ele vai ter que trabalhar. E subemprego. Ele vai ter que trabalhar como? Duas formas, honestamente ou sem ser honestamente. Honestamente, é o que a gente vê aí nos semáforos, várias crianças pedindo, vendendo água, vendendo chocolate, balinha. Você vai pro barzinho, a pessoa vendendo uma flor, te pedindo dinheiro. Verdade. Ela vai trabalhar aquele período todinho que ela teria que estar em casa, tendo a formação, o acompanhamento familiar, acompanhamento educacional, ela vai estar na rua, tendo a aula de sobrevivência, onde a rua ensina que ela tem que sobreviver. E na sobrevivência vale tudo. Ele tem que sobreviver. Então imagina o que vai ser criado aí. Por outro lado, ele vai fala assim, eu vou trabalhar que nem esses trouxa não. Ele puxa o 38 e vai para o roubo, para o furto, para o tráfico de drogas, para o sequestro, para o estelionato, para o golpe. E aí a gente fala de vários nomes assim. O que vai acontecer com esse jovem? Primeiro, vai ser morto pela polícia em confronto. Ou vai ser morto por uma quadrilha rival ou uma rixa interna de bandido. Ou vai ser morto por um cidadão de bem reagindo a uma injusta agressão. Ou ele vai ser preso. Se ele for preso, o que vai acontecer? Nós vamos pagar a conta lá no reformatório. Sim. Ele vai passar lá vamos falar, para prisão, tá certo? Generalizando para a pessoa entender, para prisão. Lá ele vai ter a escola do crime. Ele vai sair um jovem sem formação profissional, sem formação educacional e sem formação do caráter dele. De caráter, valores. E aí o que vai acontecer? Quando ele sair, ainda tem um título assim, detento, ex-presidiário, qualquer coisa. Você acha que ele vai conseguir emprego? Ele não vai. E esse ciclo vicioso vai. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que o DF faça que o Distrito Federal facilite a família conseguir emprego, a pessoa que quiser empreender, a pessoa que tem uma empresa que quer abrir, expandir, que ela tenha condições de expandir, para que aconteça o quê? Para que o mercado aqui interno absorva essas pessoas que ela tenham. Porque eu vou fazer um desafio para você e para qualquer um dos nossos ouvintes. Você tem filho? Não. Tá. Então eu vou falar o seguinte. Para todos que têm filhos aí, ou ela ou ele. Você quer que teu filho tenha a mesma condição de vida que a sua? Nenhum pai quer. Todo pai quer que o seu filho tenha uma condição de vida melhor que a dele. Mas ele sabe que para ele ter essa condição, ele tem que estudar,
ele tem que ter uma formação profissional, ele tem que ter uma formação de caráter, para que ele entre no mercado de trabalho e tenha uma condição melhor. E aí, essa condição melhor vai gerar uma condição melhor para os futuros filhos dessa criança, desse adolescente que cresceu. E é assim que eu falo. Eu vi aí, ó, esse Renova DF. Qualificou muita gente, está qualificando. Está botando profissionais aí no mercado. Porque se você perguntar, tem emprego no DF? Tem. Tem muito desempregado, mas tem emprego no DF. Agora, o que é que tem emprego? Tem emprego para pessoas qualificadas. Qualificação. Se você chegar assim, eu preciso de um eletricista, vai ter uma pancada de eletricista sem trabalhar. Mas o eletricista bom, ele está trabalhando. Tá. Você fala assim, eu quero um pedreiro. Aqueles pedreiros parados, mas o pedreiro bom, Não ele para de ele não para serviço. de serviço. É Ele já não verdade. consegue mais ter serviço. É verdade. Ah, eu quero uma vaga de porteiro. Gente, porteiro não vai. Se o porteiro é um trabalho que não tem tanta qualificação, eu tenho muita gente para trabalhar de porteiro com pouca vaga de porteiro. Então, lógico, porteiro não vai ter vaga. Ah, eu quero uma vaga de vigilante. Não vai ter, porque eu vou ter muito vigilante formado, que é um curso rápido, que a pessoa tem que ter o segundo grau, para a quantidade de vagas muito menor. Sim. Então, agora, a pessoa que, por exemplo, eu sou vigilante, eu falo mais de uma língua. Ele está trabalhando. Eu sou vigilante, tenho escolta armada, segurança pessoal, isso, aquilo, sou brigadista também. Esse pessoal mais qualificado, ele sempre consegue uma vaga. Ele consegue a seleção, a maioria não consegue. Verdade. Então, o que acontece? A qualificação é o caminho do emprego. É o caminho do emprego. E eu vi que a Secretaria de Trabalho tem feito isso, Tem. qualificando. Então, o Renova DF é um jeito de tirar alguns jovens, algumas pessoas da sociedade e fazer com que essa pessoa tenha uma formação profissional Bacana. e automaticamente também está melhorando a cidade, porque a prática não é só teoria, É pintando teoria mil com prática. fios. E a prática está sendo aplicada dentro da cidade para melhorar a nossa cidade. Eu vi eles trabalhando. Agora, por outro lado, a população também tem que nos ajudar. Não adianta você preparar, arrumar uma calçada, arrumar uma praça e amanhã o pessoal lá e depredar a praça. Quebrar a praça toda, pichar a praça. Porque a praça É para é todos. para todos. É coletivo. É coletivo. Então, o que acontece, pessoal? Se você está vendo um negócio, para que você vai pichar? Você vai colocar, marcar? Gente, arte. Pichação não é arte. Não é, não. Não é arte. Pichação é vandalismo. Então, a gente tem que trabalhar com isso e a população tem que conscientizar. Aí o pessoal fala assim, por que minha parada de ônibus lá no Lago Sul, ela está linda, maravilhosa, e aqui na Ceilândia ela está toda arrebentada? Ela está toda arrebentada porque o usuário lá foi lá e arrebentou. Mas você se lembra daquele projeto Pichote Não Pinchava? Que Sim. foi bem bacana em O Brasília. Choro Pichava, é o esporte à meia-noite. O esporte à meia-noite. Todos são atividades que vão tirar nossos jovens da rua, da sociedade e das drogas. E é isso a gente tem que continuar fazendo. E isso aí você pretende colocar aí nas suas A gente vai trabalhando na pretensões. medida. Agora, a pretensão maior é a qualificação. O ideal mesmo é trabalhar na qualificação. Bacana. Porque a gente, preparando, qualificando esse jovem, a gente vai melhorar um pouco a possibilidade dele entrar no mercado de trabalho. Agora eu vejo esse homem aí imperativo, duro, que as pessoas pensam até que ele é grosso, mas não, gente, ele é super simpático. Você também defende os animais. Olha só, meu irmão é veterinário. Entendeu? Meu irmão é veterinário. Hoje eu posso falar que ele foi um dos primeiros veterinários no Brasil que era contra a eutanásia de animais com leishmaniose e ser a favor do tratamento. Sim. Entendeu? Agora, eu sou a favor dos animais, mas eu não sou a favor daquele grupo que, por exemplo, o animal está na rua, ele vai ficar alimentando aquele animal. Por quê? Aquele animal alimentado, o que faz um ecossistema quebrar um ecossistema? É o animal ter muita alimentação, fácil procriação, concorda? Isso. Então aumenta. Então eu acho que, tem um animal lá, nós temos primeiro a castrar esses animais que estão soltos na rua. Essa castração voluntária, né, de todos os animais Porque de rua. o que acontece? Se você tem abundância de alimentação, você tem facilidade de procriação, vai chegar uma hora que nós não vamos suportar. É, verdade. Entendeu? Então nós temos essa característica e esse pensamento. E você tem projeto para isso? Vou te falar, essa área de projeto não é voltada diretamente a mim. Eu tenho hoje algumas pessoas que me dão a consultoria, tá? Bacana. E aí vão começar a trabalhar. Eu tenho várias pessoas em vários segmentos. Te dando várias sugestões, porque né? você acha que em 18 dias eu ia ter 48 projetos de lei na cabeça?
Não ia dar conta. Não ia dar conta. Então, são pessoas que estão me acompanhando, que são pessoas com várias diversificações de ideias, de comprometimento com várias bandeiras, que vão e me ajudam, cada um uma coisa. E eles mostram a ideia, a gente compra a ideia, vê que uma ideia boa, a gente vai para frente. E você recepcionou muito bem esses 40, afinal de contas, criou 48 PL. Você foi do seu nesses 18, 19 dias que você teve na Câmara, o seu gabinete foi aberto à população? Eu acho que nesses 2 dias foi o mais cheio que teve. Eu acho que foi o único que tinha movimentação daquele dia. Sério? É. Porque o que acontece. Eu deixei um dia para atender todo mundo. Porque Então, isso é muito bom, né? É um dia para atender todo mundo. Então, tinha gente que ia lá para pedir, tinha gente que ia com ideia, tinha gente que ia para coisa. Teve gente de tudo que é jeito. Tem gente que ia lá para só me parabenizar pela diplomação. Então, é uma das coisas que eu gostei que vai ter é o seguinte: 2023, um dia na semana vai ser aberto para quem quiser ir, tipo assim, Casa da Mãe Joana, pode ir. Só que aí tem que saber, porque lá, nesse dia que eu fiquei aberto, a pessoa ia chegando por hora de chegada. Quem chegava primeiro era atendido. Entendi. Se a pessoa chegou, tinha 20 pessoas na frente, eu atendo um por um até chegar nessa 20ª pessoa. Ou seja, o seu gabinete vai ser um gabinete do povo. Mas tem que ser, pelo menos, para a gente saber o que o povo quer. Para você ouvir, né? Muito Agora, não dá para abrir todo dia. Sabe por quê? Se eu abrir todo dia, só para atender o povo, eu não consigo trabalhar. É verdade. Eu não consigo correr atrás. A gente tem que ir nas cidades, a gente tem que visitar o pessoal, tem que ir em loco. Porque o que acontece? Eu conheço cada buraco do DF. Mas em Plautina, quem conhece a realidade em Plautina? Não sou eu que conheço a realidade É o morador. Plautina. Mesmo indo todo dia lá, quem conhece a realidade de Plautina é aquele cara que acorda de manhã, ele tem que tomar o seu café, se preparar, ir trabalhar, voltar, andar, lazer. É aquela pessoa que mora lá, ela que conhece. Sim. E uma coisa, o deputado distrital não é para uma cidade, é para todo o Distrito Federal. Eu vejo algumas cidades falando, não, nós temos que votar com um deputado da região. Gente, é a maior imbecilidade que eu vejo na minha vida. Sabe por quê? Um deputado da região, nós teremos que ter nós temos 42 cidadezinhas. Nós teremos que ter 42 deputados. Se cada deputado trabalhasse um pouco para cada cidade, nós teríamos toda a cidade bem. Então, a pessoa tem que parar um pouquinho e entender que o deputado distrital é para o Distrito Federal, não é para uma cidade. É verdade. E cada um faça a sua parte, cada um faça um pouco. Porque, lembra aqueles dias que eu fui no hospital? Sim. Se cada um dos 24 fizesse isso, todos os hospitais estavam fiscalizados, todos teria. E onde não tem fiscalização, se tem bagunça. Porque numa empresa, se eu tenho um colaborador que eu não cobro o horário dele chegar, o horário dele sair, ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer. Agora você me botou num ponto. Você acha que o papel de 24 deputados distritais também é fazer essa fiscalização em loco? Primeiro, a função principal do deputado distrital é fiscalizar. Sim. Deputado distrital não coloca asfalto na rua, quem coloca é o executivo. Deputado distrital não coloca luz de LED, quem coloca é o executivo. A função do deputado distrital é fazer o quê? É fiscalizar, é preparar leis para melhorar a situação da população, é mandar emenda para as seguintes regiões e cobrar que essa emenda seja feita com um valor justo, certo, sem, de repente, superfaturamento, sem excesso de gasto. Escutar o povo. Escutar o povo. Essa é a função do deputado distrital. E essa é a sua pretensão aí para 2022? Essa já foi o que eu já comecei a fazer. Agora eu só preciso continuidade. Está trabalhando muito, Tabanês? Tô trabalhando um bocado. Está andando Brasília? Eu rodo 3.500 quilômetros por mês, aproximadamente. Nossa! Vou em todas as cidades do Distrito Federal. Onde me chama, eu vou. Chamou, eu tô indo. E aí eu tenho aquele novo, 991590147. Olha aí, gente, o telefone dele, se você quiser marcar uma agenda com o Tabanês. 991590147 é o meu telefone, que eu tenho uma moça da agenda, ela marca reunião, eu vou em todo lugar. Tanto que amanhã eu tenho uma agenda com 20 reuniões aproximadamente. No sábado. Sábado a gente começa às 5h30 da manhã, vai terminar umas 10 horas, 8 horas da noite, 9 horas. Nossa, Tabanês. Para finalizar aqui, eu queria saber Tabanês por Tabanês. Me diz aí. Como assim? Tabanês é um homem sério, é um homem que vem pré-candidato, é um homem que está disposto a trabalhar para a população de Brasília. Me diz aí.
Olha só, o melhor jeito de falar, eu falar de mim mesmo, quem é tabanês, é muito relativo. Que eu posso falar várias coisas que pode não ser. A melhor jeito... Mas só um pouquinho. O melhor jeito de você saber quem é tabanês, entra nas minhas redes sociais e veja o que eu fiz. Olha, gente, acompanha aí Tabanês na É o rede melhor social. jeito, porque você concorda comigo? Se eu perguntar assim, fale sobre você, eu sou bonito. Eu acho que eu sou bonito, mas o outro acha que é feio. Então, o melhor Não, jeito... Tabanês, eu penso assim, Tabanês por Tabanês é um cara que está disposto a vestir a camisa do Distrito Federal, trabalhar para a população, para o Distrito Federal, é pré-candidato pelo MDB e vem com tudo aí, está visitando todas as cidades. A população de Brasília que não conhece o Tabanês tem oportunidade porque ele está o tempo todo em todas as regiões. Você tem uma reunião, então as pessoas vão ter o prazer de te conhecer. Tanto na área como na rural também, porque ontem eu estava na área rural da Fercal. Olha aí. Indo num Aras, conversando com o pessoal do Popó. Então, o que acontece? Eu rodo bastante, eu vou em tudo que é lugar. Mas o que eu posso falar para tabanês, não é à toa que um pessoal da mídia alternativa, que são os blogs, apelidou a mim de incansável e me dos incansáveis. Isso já responde quem é tabanês. Incansável. Respondeu. Acabou. Gente, é com muito prazer que a gente se despede aqui de um podcast maravilhoso, com essa pessoa maravilhosa. Gostei muito de te conhecer, Tabanês. E BR Brasil, a rádio aí, vocês ouvintes. Foi um prazer estar aqui com o Tabanês. E o podcast Brasília encerra aqui mais uma tarde gostosa aí com esse nosso pré-candidato pelo MDB, Tabanês 2022. Obrigado. E quem não conhece, entre lá na rede social. Tabanês DF, Face, Instagram, ou no site www.tabanês.com.br. Obrigada, Tabanês. Obrigado Boa você. tarde. Até a próxima. É.